Eu era um estudante do último ano quando isso aconteceu, escritores mais velhos já estavam totalmente envolvidos, era época de futebol, nossa escola sempre dava importância aos jogos de futebol porque nosso time era realmente bom e não havia mais nada para fazer na nossa cidade interiorana e entediante. Um dia, na escola, estávamos em uma aula eletiva sem sentido. Meu amigo JJ estava na mesma turma que eu, então sempre ficávamos brincando. Era uma sexta-feira e haveria um jogo de futebol mais tarde, então planejamos ir. JJ, sendo o falante simpático que sempre foi, virou sua cadeira para encarar as garotas Kylie e Ashley e convidou-as para irem ao jogo com a gente. Já as conhecíamos bem, então não foi estranho ele convidá-las. Elas pareceram animadas para nos encontrar mais tarde. Depois da escola, JJ me deixou em casa e, umas 4 horas depois, ele me pegou e então pegamos a Kylie e a Ashley. Dirigimos para o estacionamento da escola, perto da mata. Tínhamos algumas bebidas alcoólicas no carro, nos certificamos de que ninguém estava passando por perto, então colocamos algumas delas em garrafas de água para levarmos às arquibancadas. Caminhamos até lá para garantir bons lugares na fileira de cima das arquibancadas. Como o jogo começou tarde, estava escurecendo durante o terceiro quarto e no quarto quarto já estava escuro. Nosso time estava perdendo feio, o que era incomum, e muitas pessoas nas arquibancadas estavam saindo mais cedo. Nós ficamos lá, planejando ficar no campo depois de qualquer maneira. O jogo terminou e nosso time perdeu feio, então o campo e as arquibancadas ficaram silenciosos. As pessoas estavam saindo apressadas das arquibancadas, o time voltou correndo para o vestiário envergonhado, e o time visitante estava voltando lentamente para os ônibus. Em cerca de 10 minutos, éramos praticamente os únicos que restavam nas arquibancadas, exceto por alguns outros e talvez algumas pessoas no campo. Já estávamos bem embriagados nesse ponto e a derrota do time não estava estragando nossa diversão. Quando as luzes do campo se apagaram, ficou praticamente tudo escuro, exceto pela luz da lua. Não havia mais ninguém. Decidimos ir para a mata ao lado do campo de futebol. As garotas, é claro, estavam com medo, e foi por isso que a ideia parecia divertida. Quando elas se recusaram a ir, nós dois nos levantamos e corremos em direção à mata, deixando-as sozinhas no escuro, sabendo que ficariam assustadas e nos seguiriam, o que elas fizeram. Rastejamos por baixo de um pedaço rasgado da cerca que as crianças usavam para entrar na mata e começamos a caminhar colina abaixo para dentro da mata. As garotas estavam muito relutantes em nos seguir, mas acabaram indo. Corremos para despistá-las e nos escondemos apenas para brincar com elas. Assim que ouviram nossos passos, elas não conseguiram parar de nos seguir, tentaram nos acompanhar, mas acabamos as perdendo e nos escondemos atrás de algumas árvores. Rimos escondidos por alguns segundos, e então JJ me cutucou e pediu para eu olhar naquela direção. Apesar da escuridão, conseguíamos ver algo, talvez apenas pela luz da lua que mal encontrava seu caminho entre as árvores. Era uma figura negra e alta, talvez a uns 15 metros de distância, entre duas árvores. Foi uma visão horrível. E então a figura falou. Era a voz de uma mulher, e ela disse: vocês não deveriam estar aqui. Ficamos ali, olhando em silêncio para a figura da mulher, mas percebemos que ela estava ficando maior e se aproximando rapidamente, sem vermos as pernas se movendo ou o que supomos que fossem pernas, pois não ouvimos passos. JJ e eu viramos e corremos, gritando os nomes das garotas até encontrá-las. Elas nos seguiram para fora da mata. Dissemos para elas nos seguirem até o carro e correrem até ele. Finalmente, contamos a elas que uma mulher de 7 pés de altura estava na mata. JJ disse que, se eu não tivesse visto também, ele pensaria que tinha visto uma aparição. As garotas ficaram assustadas, pedindo para que disséssemos que estávamos brincando, mas não estávamos. Ficamos no carro observando se alguém saía da mata, mas ninguém saiu. A maior pergunta é, por que uma mulher mais velha estaria lá sozinha à noite? Não era uma trilha de natureza, era uma área cercada e arborizada. Nossa escola não tinha segurança naquela época, então não era perigoso.
Nós 4 fomos para a casa do JJ depois e o resto daquela noite deixo para sua imaginação. Agora, vamos avançar rapidamente para o verão. Eu estava trabalhando na escola mais uma vez, como zelador de verão, já que ganhava um aumento a cada verão que voltava. Éramos cerca de 4 pessoas no prédio, 2 zeladores mais velhos, eu e outro jovem de 18 anos. Eu estava cortando a grama no pátio central da escola quando vi alguém em uma janela do andar de cima. Era uma mulher mais velha, talvez com uns 65 anos, com cabelos curtos e cacheados, mas seu rosto estava meio borrado pelo reflexo da janela. Parei de cortar e acenei para ela, mas ela não acenou de volta, nem se moveu. Basicamente, corri para dentro do prédio, onde meu chefe estava, e disse que tinha visto uma mulher lá em cima. Ele perguntou qual mulher e eu o levei até o corredor de matemática do andar de cima, mas para minha surpresa, todas as portas das salas estavam fechadas e as luzes estavam apagadas. A sala em que ela parecia estar estava vazia. Meu chefe me disse que não havia mais ninguém no prédio e que eu deveria tomar um café. Ele desceu as escadas, e eu fiz o mesmo. Eu estava realmente assustado. Depois de terminar de cortar a grama, comecei a limpar os corredores e as salas do andar de cima. Eu estava no corredor de matemática e ia limpar o chão de todas as salas. Abri todas as portas e acendi as luzes. Tinha meu rádio no chão tocando música, como de costume. Por cima da música, ouvi distintamente a voz de uma mulher. Ela disse o jovem homem. A voz veio de uma das salas, mas não consegui identificar qual delas. Desliguei o rádio e comecei a verificar cada sala próxima, desesperadamente esperando encontrar alguém. Todas as salas estavam vazias, até verifiquei atrás das carteiras. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados, eu senti um impulso de lutar ou fugir. Corri para o andar de baixo e contei ao meu chefe que eu tinha ouvido uma voz lá em cima. Novamente, ele subiu comigo, e eu expliquei que não consegui encontrar ninguém, mas vi ouvir uma mulher lá em cima. Quando novamente não encontramos ninguém, ele me disse para ir para casa, tirar folga e descansar, pois achava que eu estava ficando louco. Então, relacionei os dois incidentes, Luke e JJ e eu vimos na mata e o que eu vi ouvi naquela sala de aula. E se estivessem relacionados? Quando voltei para trabalhar no dia seguinte, disse ao meu chefe que não queria mais trabalhar no corredor de matemática porque estava assustado. Pelo resto do verão, nunca mais entrei naquele corredor. Desde então, acredito firmemente que minha antiga escola é assombrada pelo espírito de uma mulher mais velha. Não tenho outras explicações. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, era um calouro no ensino médio, infelizmente o horário do almoço era aleatório, então este ano eu só tinha meus amigos Liam e Mike no mesmo horário de almoço comigo. Algumas semanas após o início do ano escolar, um dia, um novo garoto entrou na aula de astronomia do primeiro período. Nosso professor, que era brincalhão, o fez se apresentar à turma, seu nome era Carlos. Ele provocou Carlos por 1 minuto e depois pediu que ele se sentasse. Eu estava na última fileira e a única carteira vaga era ao meu lado, no canto de trás. Carlos veio até mim e sentou ao meu lado, a aula ainda não havia começado, então todos estavam conversando. Enquanto Carlos se sentava, ele olhou ao redor da sala e então senti um olhar em minha direção. Eu me virei e fiz contato visual com ele, ele acenou com a cabeça e disse, "Vi aí." Eu respondi, "Vi aí, cara." Ele se apresentou e eu também dei meu nome. Carlos era um garoto branco com uma barba facial irregular, parecia meio desleixado, nem atraente, nem feio demais, apenas um cara comum. Ele começou a puxar papo comigo e eu fui simpático, imaginando o quão difícil poderia ser o primeiro dia em uma nova escola. Eu provavelmente fui a primeira pessoa que ele oficialmente conheceu naquela turma. Precisávamos nos juntar em duplas para um trabalho, então Carlos me pediu para trabalhar com ele. Eu tive que dizer sim, por que não? Eu não tinha amigos próximos naquela turma mesmo. Naquele período,
Tínhamos que usar laptops para fazer a tarefa, então todos nós tínhamos laptops. Mais rapidamente percebi que não gostava do senso de humor de Carlos. Ele fazia piadas demais e agia como se fôssemos melhores amigos, mas suas piadas não eram normais. Ele ria de uma forma estranha toda vez que fazia uma piada. Ele também usava palavrões constantemente e fazia piadas sujas e vulgares o tempo todo. Eu não era sensível quanto a isso, mas com ele era demais. No final do período, tivemos que trocar números de contato para o trabalho. Depois disso, foi a hora do almoço. Mike não veio à escola naquele dia, então era só eu e Liam na nossa pequena mesa redonda de almoço. De repente, vi o olhar de Liam subir para alguém atrás de mim e então alguém puxou uma cadeira ao meu lado. Olhei e vi que era Carlos. Ele deu um tapinha no meu ombro e disse: "E aí, amigo?" Eu me senti um pouco desanimado, porque isso significava que ele iria sentar ali todos os dias agora. Tentei ser positivo e dar uma chance a ele, talvez ele não fosse tão ruim. Liam tentou ser legal no começo, mas logo Carlos começou a agir de forma estranha novamente e Liam percebeu que algo estava errado. Ele me lançou olhares significativos quando Carlos não estava olhando. Esse período de almoço consolidou o fato de que algo estava errado com Carlos. Não estou julgando ninguém por ser antissocial, mas alguma coisa nele parecia sombria, como as coisas horríveis que ele dizia. Isso ia além de uma personalidade antissocial. Depois da escola naquele dia, como era sexta-feira, eu fui para casa a pé e comecei a mandar mensagens para o meu grupo de amigos sobre o que íamos fazer mais tarde. Enquanto eu caminhava para casa, recebi uma mensagem de um número não salvo e, quando abri, percebi que era Carlos. Ele disse para eu olhar para trás. Eu olhei e vi Carlos correndo pela calçada em minha direção, acenando. "Oh Deus", murmurei para mim mesmo. Eu esperei por ele e, quando ele me alcançou, perguntou a distância que eu morava da escola. Eu disse que era mais ou menos uma caminhada de 10 minutos e ele disse que era o mesmo para ele. Então, ele perguntou se eu queria trabalhar no projeto rapidamente e fazer isso tomando umas cervejas. Eu disse a ele que na verdade eu estaria ocupado com meus amigos. Ele perguntou o que íamos fazer. Essa não, eu pensei, ele estava tentando se convidar. Eu disse que apenas iríamos ficar na casa do Liam e ele realmente perguntou se estava tudo bem ele ir. Eu nem sabia o que dizer, inventei alguma desculpa, como se a mãe do Liam não permitisse estranhos entrarem, e parecia que funcionou. Carlos continuou a caminhar comigo e comecei a me perguntar se ele estava me seguindo até em casa. Foi exatamente isso que ele fez. Cheguei à minha casa e disse: "Tudo bem, cara, vejo você depois" e lhe dei um toque de punho. Ele respondeu: "Até logo" e continuou a andar pela rua. Notei que ele olhou para trás, então eu desviei o olhar. Mandei uma mensagem para o meu grupo de amigos sobre como ele era estranho, e Liam concordou com o que eu estava dizendo. Fizemos planos para nos encontrarmos na casa do Liam de verdade, mas só por volta das 9 horas da noite. 1 ou 2 horas depois, Carlos me enviou uma mensagem perturbadora. Ele disse: "Dei, o que está acontecendo na frente da sua casa? Por que tem um carro de polícia aí?" Eu respondi: "O que você quer dizer?" Eu me apressei para ir para a frente da casa e não havia nenhum carro de polícia, era só o Carlos parado no nosso quintal, rindo como um completo estranho. Ele riu e disse: "Peguei você." Então, ele disse: "Pensei que você estivesse indo para a casa do seu amigo Liam." Eu disse: "Sim, em breve." Então, eu disse: "Por que você está sendo estranho?" Ele não riu dessa vez, eu percebi que o ofendi. Disse a ele que precisava entrar em casa, então fiz isso e fechei a porta. Ele me enviou uma mensagem ofendida dizendo: "Cara, que palhaçada é essa?" Fiquei sem palavras. Eu conheci esse garoto hoje e passei apenas 40 minutos com ele, porque ele estava obcecado por mim, me seguindo e me stalkeando. Ele literalmente me enganou para sair para ver se eu estava em casa. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo: "Você está me assustando, cara. Acho que foi um erro,
Porque ele me enviou uma mensagem longa dizendo como achava que eu parecia tranquilo e diferente dos outros, mas que no fim eu era igual a todo mundo. Eu mandei uma captura de tela para o meu grupo de amigos e eles ficaram rindo e chocados ao mesmo tempo. Eu enviei um e-mail para o professor explicando a situação e pedindo para fazer o trabalho sozinho. Depois disso, saí da minha casa e fui para a casa do Liam só para sair de lá. Enquanto eu estava na casa do Liam, o Carlos tentou me ligar, mas eu ignorei. Eu sabia que a segunda-feira na escola seria um dia estranho. Pulando para quando eu cheguei em casa por volta das 11 horas da noite, meus pais e minha irmã não estavam lá, o que não era incomum, pois eles saíam com amigos ou meu irmão estava com o namorado dela. Tranquei a porta atrás de mim e fui para o meu quarto assistir a vídeos do YouTube. Então, ouvi o toque da campainha da porta dos fundos. Sim, nossa casa tinha uma campainha na porta dos fundos, que tinha um toque diferente da campainha da frente. Eu me levantei e desci as escadas, esperando ver minha irmã na porta dos fundos, mas as luzes do quintal estavam apagadas e não havia ninguém do outro lado da porta de vidro. Eu abri a porta principal, mantendo a porta de tela trancada, e disse: "Vou lá?" E, com 100% de certeza, ouvi o som de um sapato raspando o pátio de concreto, à esquerda da porta. Eu fechei a porta novamente, trancando-a, e subi para ligar para o meu pai, que não atendeu, mas foi quando meu telefone começou a tocar de novo. Era o Carlos. Eu não atendi e ele me mandou uma mensagem dizendo: "Venha lá fora, amigo." Eu respondi: "Estou chamando a polícia." Para minha surpresa, ele respondeu: Ok, estou indo embora." Era ele estava escondido no quintal esperando por mim para sair. Mandei a captura de tela para minha família e amigos e depois para a escola, que entrou em contato com os pais dele. Aparentemente, essa era a razão exata pela qual sua família problemática precisava se mudar constantemente, porque ele sempre causava problemas com as pessoas em todas as escolas que ia. Posso imaginar apenas as coisas horríveis que ele fez a outras pessoas que não queriam ser suas amigas. Ele não apareceu na aula na segunda-feira e nunca mais o vi. Se eu tiver que adivinhar, acho que ele transferiu novamente de escola. Eu moro em uma zona rural, eram 2h14 em setembro, e era meu primeiro dia de aula. Infelizmente, fui retido no meu último ano, então eu retornaria com 19 anos. Eu moro em uma área rural, então a escola de ensino médio e fundamental é o mesmo prédio, o que significa que eu conhecia a maioria das crianças, já que era uma escola menor. Quando cheguei à escola, tive um período de estudos que foi o primeiro período do dia. No entanto, notei um novo garoto que eu nunca tinha conhecido antes do outro lado da sala. Fui até ele e me apresentei, e ele se apresentou como Chester, dizendo que havia acabado de se mudar para lá. Mostrei a escola a ele e o levei até sua próxima aula. Durante o passeio, notei que ele parecia um pouco estranho. Ele começou a me fazer perguntas, que no começo pareciam normais, como há quanto tempo eu estava na escola ou onde era nossa sala de aula, mas depois ele fez algumas perguntas mais estranhas. A que mais me chamou a atenção foi quando ele pediu meu endereço e o Snap. Fiquei completamente confuso com isso, pois achei estranho ele perguntar. Acabei não dando meu endereço, mas pensei que não faria mal adicionar ele no Snapchat. Segui em frente com o meu dia, e quando chegou o último período de aula, eu estava na aula de inglês. Quando entrei, notei que havia apenas cerca de 9 alunos na classe. Como eu estava na classe de inglês de nível mais baixo, não esperava muitos alunos na turma. Sentei-me e, quando olhei a 120 graus atrás de mim, vi aquele garoto Chester comendo um sanduíche nojento, olhando para mim do outro lado da sala e gesticulando para eu me aproximar. Meu professor de inglês, Sr. Bass, estava prestes a começar a aula, então ignorei e segui em frente com a aula. 5 minutos depois, olhei para cima do meu livro e notei Chester novamente olhando para mim, dessa vez com uma expressão de raiva. Ele gesticulou novamente para que eu fosse até ele, mas eu continuei lendo meu livro. Nesse momento, meu telefone apitou, era uma mensagem do Snapchat de Chester.
Ele disse para segui-lo. Eu respondi que não podia, pois estávamos no meio da aula. Em seguida, vi ele se levantar da mesa e pedir ao Sr. Bess para ir ao banheiro. Ele saiu para o corredor. Eu queria saber por que ele queria que eu o seguisse, então, 5 minutos depois, pedi permissão ao Sr. Bess para ir ao banheiro também. Saí para o corredor e não sabia para onde ele tinha ido, então olhei em cada corredor até finalmente vê-lo. Ele estava andando bem devagar, a uns 15 metros de distância. Fiquei seguindo a certa distância para que ele não percebesse que eu estava lá. Ele então virou em um corredor da escola que não era muito usado para aulas e era mais usado para armazenamento, banheiros e escritórios. Vi ele abrir uma porta, entrar e fechar a porta atrás de si. Era a porta que levava ao porão da escola, mas não havia chance de eu descer lá. Voltei casualmente para minha sala. Quando cheguei lá, meu telefone apitou novamente. Era ele outra vez. Primeiro, ele me enviou uma mensagem perguntando por que eu não entrei no porão. Depois, enviou uma foto dele comendo aquele sanduíche nojento no porão. E por fim, mandou uma mensagem me pedindo para descer ao porão. Nesse momento, eu estava ficando arrepiado com aquele garoto, então respondi pedindo que ele me deixasse em paz. Em seguida, o bloqueei e removi da minha lista de contatos. Quando cheguei em casa, imediatamente comecei a fazer minha lição de casa. Quando terminei, já era por volta das 11 horas da noite e eu estava sozinho em casa. Estava aguardando minhas coisas quando meu telefone recebeu uma notificação do Snapchat. Alguém me adicionou como amigo, e o nome da conta era o Por que você não entrou no porão? Era ele novamente. Então, eu bloqueei essa conta também. Alguns minutos depois, recebi outra solicitação, desta vez o nome da conta era o Por que você me bloqueou? E então, a seguinte conta era ainda mais ameaçadora, de eu sei onde você mora, seguida por o estou bem do lado de fora da sua casa. Foi nesse momento que ouvi uma janela quebrar lá embaixo. Liguei imediatamente para a polícia e contei o que estava acontecendo. O operador me disse para encontrar um lugar seguro para me esconder e trancar a porta. Desliguei o telefone e fui para o armário do corredor. Ouvi passos se movendo de baixo para cima, mas consegui espiar pela fresta da porta do armário e vi ele no final do corredor, na escuridão. Vi Chester, mas ele parecia não ter percebido que eu o vi, até que ele virou a cabeça para olhar para o armário. No entanto, ele não parecia saber que eu estava lá dentro. Não fechei a porta, mas me escondi mais profundamente no armário. Chester então foi até a porta do armário atrás do qual eu estava escondido. Eu estava escondido atrás de um grande recipiente, enquanto ele lutava para encontrar a luz. Ele acabou desistindo, e ouvi seus passos desaparecendo em direção ao andar de baixo. Segundos depois, a polícia bateu na porta. Eu abri imediatamente e contei o que aconteceu, mas quando eles chegaram, Chester já tinha ido embora, e não havia ninguém em minha propriedade. Eles descobriram que ele escapou através de uma janela no meu porão. Entreguei para a polícia as informações das contas do Snapchat, e eles disseram que fariam o possível para rastreá-las. No dia seguinte, na escola, fui ao diretor para denunciar Chester, mas a coisa mais assustadora foi o que ele me disse. Meu diretor disse que não havia ninguém na escola chamado Chester e não havia registros dele jamais ter sido aluno lá. Isso me deu arrepios. Verificaram as filmagens das câmeras e descobriram que ele entrou pela entrada dos fundos da escola e se misturou com os outros alunos. Nunca mais o vi na escola e nunca ouvi falar de nada sobre a polícia, mas até hoje eu ainda penso em por que ele queria que eu fosse ao porão da escola. Tudo o que posso dizer é que ele provavelmente foi a pessoa mais perigosa que já conheci, e não faço ideia quais eram suas intenções.